Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, segundo Jesus Cristo, nosso Senhor, nos direciona segundo o Espírito Santo. Aquele que vive segundo o Espírito Santo, que está pronto e experimentado para toda boa obra, onde somente através dele é possível se produzir os bons frutos, do qual a palavra diz que alguns 100, outros 60 e outros 30, porque pela variedade de dons e ministérios, cada um exerça segundo as vossas atribuições, que na verdade não são nossas, são o Espírito que produz em nós, daqueles que dão liberdade para o seu agir e operar. Através do exercício constante da fé, juntamente com as obras de justiça, nós alcançamos o discernimento, o dom de discernir, examinar os espíritos. Nós temos que estar sempre, segundo o Espírito, não agimos por sentimentos. E aqueles que têm o exercício constante da fé e têm o discernimento, ele discerne o que se chama de bajuladores. Bajuladores são aqueles que, com falsos sentimentos, eles querem conquistar seus objetivos. Agem aqueles que não têm o discernimento, agem com um falso sentimento, é como um teatro para seduzir os mais fracos, do qual aqueles que agem em espírito e em verdade não caem em seu teatro, porque eles sondam o intento da mente e do coração. Eles sabem que às vezes muitos, por estar como bajuladores, acham que pode enganar aqueles que não têm discernimento, mas aqueles que têm discernimento examina os espíritos, ele conhece o interior e a falsidade, São ludibriadores, bajuladores, da qual a palavra diz que eles são como que aqueles que passam um esmalte no vaso exterior para mostrar uma aparência, querendo camuflar aquilo que está no interior. Mas aquele que tem o discernimento e segue segundo o Espírito Santo, ele conhece a intenção da mente e do coração, ele sonda o interior, e ele é aquele que os conhece, assim como o nosso Senhor é onisciente. Aquele que segue segundo o seu Espírito tem o discernimento e a onisciência de tudo o que se sucede. Conhecemos todos os nossos inimigos, ainda que não temos um encontro pessoalmente. Nós, através mesmo de vídeos, através mesmo de uma foto, o Senhor é aquele que os conhece desde o ventre da sua mãe. É aquele que sabe de tudo aquilo que se sucede, do qual o Senhor nos revela aquilo que Ele queira revelar. E nós sabemos do seu histórico, e mesmo sabemos daquilo até mesmo que é oculto. Muitos são os que pensam que aqueles que seguem segundo o Espírito Santo não têm conhecimento daquilo que estão a produzir. Mas o Senhor é aquele que tudo conhece e é aquele que nos revela tudo aquilo que é necessário para que, através do dom de justiça que nós alcançamos, nós venhamos a apresentar nossas orações diante do Senhor. A uns nós clamamos pela justiça, para que o Senhor é aquele que usa da justiça onde não há misericórdia, para que recebam o vosso próprio galardão. A outros nós oramos para que venham se arrepender por ainda terem o seu nome escrito no livro da vida e serem purificados e santificados segundo a verdade que há em nós. Sabemos que aqueles que conhecem a Deus faz a vontade do Filho, que ele disse: este é meu Filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho é aquele que nos ensina a ir de anunciar o Evangelho.
Fugis de todos os bajuladores, enganadores, hipócritas, que dizem que são pregadores, que são profetas, porque não existe mais os que dizem que são apóstolos, bispos, reverendos, não existe mais nem mesmo pastor, porque só há um pastor e bispo de nossas almas. Todos são enganadores e ludibriadores, porque está escrito: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas haverá aqueles que anunciam o Evangelho, mesmo porque Jesus já foi pregado ali no madeiro. Há aqueles que anunciam em espírito e em verdade, evangelistas, aqueles que anunciam arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós. Existem aqueles que anunciam em espírito e em verdade, porque fora isso são bajuladores, enganadores, como nós já temos contemplados. As suas profecias são vontades meramente humanas, que não se produz a profecia. São trocas, assim como trocas de favores, assim como víamos os falsos na antiga aliança, que profetizavam em prol do rei, para que em troca daquilo que é elevado entre eles, a raiz de todos os males, da qual não adianta nada daquilo que é vontade humana produz a profecia, mas aquele que fala em espírito e em verdade é aquilo que o Senhor está a fazer, da qual muitos são os que dizem Shalom, que haja paz, mas não há paz, há a ira do Cordeiro pairando sobre as suas cabeças, porque se envolveram em muitas lendas e imaginações de suas mentes, das quais são impossíveis de os justificar, e a cada dia as brasas acumulam sobre as suas moleiras. Assim nos diz o Senhor em mais um dia, e aquele que tem o discernimento sabe daquilo que estamos a anunciar, do qual não nos é próprio. O Senhor é aquele que nos coloca a palavra em nossa boca dia após dia. E não somos negligentes no ensino, e nem tampouco dos traidores, hipócritas e mercenários que não preparam a vontade do Senhor. Porque bem-aventurado aqueles, quando o Senhor vier para prestar conta, estiver firme, anunciando o Evangelho, preparando a vontade do nosso Senhor, que esta sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra, e anunciar aqueles que perecem, porque aqueles que anunciam algo que o Senhor não disse é pego por mentiroso, do qual nos diz mais ainda: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nessa profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, aonde muitos tiveram seu nome riscado da cidade santa, da árvore da vida, e o juízo está sobre as suas vidas, segundo as suas próprias mentiras, e do vosso pai que enganou, aonde dizem Deus, Deus, mas na verdade o seu pai é o diabo, porque foram enganados e seduzidos. O Deus desta era perversa, segundo o entendimento dos incrédulos, para que não creem na revelação do Evangelho, da qual o seu galardão está ele está a trazer a cada um, a começar pela própria casa. Assim nos ensina o Senhor. E em mais um dia, aquele que estiver na imundícia, suje-se mais ainda enquanto há tempo, mas aqueles que estiverem purificando, purifique-se mais ainda, aqueles que estiverem santificando, santifique-se mais ainda, que só é possível através da palavra que é viva e eficaz, sim, a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.